Olá, eu me chamo Camila, sou professora do quarto ano da Unidade de Caxias. Hoje nós iniciaremos a nossa aula pelo capítulo 4 da sua apostila, na parte de ciências. Nós iremos falar um pouquinho como que funcionam as cadeias alimentares, né? Como que é essa relação, né, de alimentação dos seres vivos. Vamos lá? Primeiro, para a gente poder entender essa questão, eu te faço uma pergunta assim. Vamos pensar nos animais que existem na natureza. A gente tem o tubarão na foto aí, né, na imagem, e a joaninha. Será que o que o tubarão come é a mesma coisa que a joaninha come? Né? Para e pensa um pouquinho. Será que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A gente tem animais que comem apenas outros animais, né? A carne. A gente tem animais que comem plantas, os vegetais. E a gente tem animais que se alimentam tanto de carne de outro animal, como também dos vegetais. Mas e você? Normalmente você tem um costume de se alimentar com o quê? Do que você se alimenta? Nós, seres vivos, também temos essa relação com os outros seres vivos, né, dentro dessa cadeia alimentar, onde a gente se relaciona e se alimenta. E o alimento é o nosso combustível, é o que nos dá energia, assim como os animais e também as plantas. A gente vai descobrir já já como que as plantas se alimentam. Então, a gente viu que cada animal tem uma maneira diferente de se alimentar. E a gente pode classificar esses animais de acordo, né, do jeito, dessa maneira que eles se alimentam. Quer ver? Ó? A gente tem animais, como eu disse, que comem só os vegetais. Outros que comem só animais. Outros que comem os dois, animais e vegetais. Quando o animal ele se alimenta só de outro animal, né, a dieta dele, a alimentação dele está baseada em outros animais, em carne, a gente diz que esse animal ele é um animal carnívoro. Aí como a imagem do leão, o leão ele é um animal carnívoro. A gente tem um exemplo das girafas, porque as girafas elas se alimentam apenas de vegetais, né? Aquela cássia, né? Aquela vegetação, aquela planta chamada cássia. Então, os animais que se alimentam de vegetais, como caules, folhas, raízes, o néctar da flor, a gente diz que esses animais eles são herbívoros. Já tem os animais, né, que comem tanto vegetais quanto a carne, né, o outro animal. Então a gente diz que esses animais que se alimentam desses dois alimentos, a gente diz que esses animais eles são onívoros, são animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. A gente tem aí então um exemplo de três tipos de alimentação dos animais, mas eu também te informei que as plantas se alimentam. Como será que as plantas elas vão se alimentar? Porque os animais, para eles se alimentarem, eles vão procurar o alimento, eles vão caçar o alimento. A planta não, a planta ela não caça o alimento, ela produz o seu próprio alimento. A planta não sai por aí procurando alimento, né? A planta quando ela se desloca, ela muda de lugar, é porque nós, seres humanos, tiramos ela de um determinado lugar e colocamos em outro. Isso porque a gente mudou, mas ela sozinha ela não se locomove. Mas elas se alimentam e elas se alimentam produzindo o próprio alimento. Vamos ver aí ó, a conversa da Duda e do Theo. A Duda virou para o Theo e falou assim: nós comemos alface, tomate, beterraba, mas e as plantas? O que elas comem? Será que o Theo conseguiu responder a Duda? O Theo disse assim o seguinte para a Duda: nunca vi planta comendo, mas elas precisam se alimentar de alguma forma, não é? Pensa de repente que na sua casa tem alguma planta. De que maneira essa planta sobrevive? Você tem que ter todos os cuidados com essa planta, não é mesmo? Você tem que colocá-la próxima ao sol, né? Não é constante, não é uma coisa de ficar lá planta o tempo inteiro no sol, mas uma vez ou outra essa planta precisa dessa luz solar. Você precisa colocar água,
né? Você tem todo um cuidado com essa planta. E aí a planta, ela recebe essa luz do sol, que é um dos elementos importantes para essa alimentação dela. Ela recebe essa água e ela também retira, né, do solo alguns sais minerais que sustentam ela, que deixam ela viva. E aí ela consegue produzir o seu alimento. Essa produção de alimento, esse processo que a planta realiza para produzir, para ter energia, e que ela utiliza a luz, pode ser a luz solar ou pode ser a luz artificial, essa luz aí que de repente você está agora, né, com ela acesa, com essa iluminação aí. Tanto a solar quanto a artificial auxiliam nessa produção de alimento para a planta. E esse processo, como está destacado aí na imagem, é chamado de fotossíntese. E graças à clorofila, Camila. O que é a clorofila? A clorofila é um pigmento verde que tem nas folhas. Graças a essa clorofila que tem nas folhas, que ela absorve essa luz solar, que ela retira essa luz solar. E aí, quando a planta ela absorve essa luz solar, né? Quando as plantas fabricam o seu próprio alimento, ela absorve a luz solar, ela absorve também, né, do ambiente um gás que a gente diz que é o gás carbônico. Essa luz solar, esse gás carbônico, eles se unem. Quando eles se unem junto com a água, então são esses três elementos, a gente tem o que a gente dá o nome de glicose, que é um tipo de açúcar. E esse tipo de açúcar é usado para fazer outros alimentos. Vamos ver aqui no exemplo, ó, da fotossíntese. Olha aí na imagem, acompanha o mouse. A gente tem uma planta. Essa planta, ela absorve da raiz e a água e atinge a todas as outras partes da planta, chegando até as folhas, que é o principal local onde ocorre essa fotossíntese, que tem a clorofila. Lembra que eu falei anteriormente? Que é esse pigmento verde que tem nas folhas. E aí, no ar que a gente respira, existe um gás muito importante que serve na alimentação. Esse gás é o gás carbônico, tá vendo? Então, ela retira do meio ambiente, né, esse gás carbônico, assim também como a luz solar e a água. Quando esses três elementos, energia solar, o gás carbônico e a água se juntam, tem uma formação do elemento da planta, né, do alimento da planta, que no caso é o açúcar, esse alimento aqui, ó, que a gente dá o nome de glicose. Esse açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos nós, seres vivos, precisamos de energia para sobreviver. A energia ela é retirada dos alimentos. Então, conforme você vai se alimentando de forma saudável, você tem mais energia. E isso acontece com todos os seres vivos. Nesse processo da fotossíntese, né, que tem aquela planta, ela retira energia solar, retira o gás carbônico e a água, se juntando os três elementos, a gente tem o alimento que é a glicose. A planta também ela coloca para fora algumas substâncias, ela libera algumas substâncias que é importante para a gente. No caso aqui, essa substância é o gás oxigênio, que é o que a gente respira. A fotossíntese inicia, né, na maior parte, as cadeias alimentares. O que são as cadeias alimentares? É a relação, né, alimentar que tem entre um ser vivo e o outro, que eles vão se alimentando, que um se alimenta do outro. Sem as plantas, os animais e muitos outros seres vivos seriam incapazes de sobreviver, porque a base, o primeiro elemento da alimentação, está nas substâncias orgânicas que essas plantas elas proporcionam. E aí, a gente vai entrar agora, para a gente entender melhor por que a planta, né, a fotossíntese, ela inicia a maior parte das cadeias alimentares.
Vamos entender um pouquinho dessa cadeia alimentar. Olha só essa imagem que tem na página 352 da sua apostila. A gente sabe que tem um alimento que serve de comida, né, de alimento para esse peixe. A gente ainda não descobriu qual é, mas a gente sabe, ó, que a garça, ela se alimenta desse peixe. Mas para esse peixe sobreviver, ele também precisa de alimento. A gente vai descobrir já já que alimento é esse que ele precisa. Isso aqui eu dou o nome de cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar, professora Camila? A cadeia alimentar é essa sequência de relações alimentares entre um grupo de seres vivos, em que um é alimento do outro. Todas as cadeias alimentares, elas começam com um ser produtor. O que você pensa que é um ser produtor? O ser produtor é aquele que produz. Então, esse ser produtor, ele vai produzir alimento, ele não vai consumir, ele vai produzir. Aqui na imagem que eu coloquei como exemplo, a gente tem o milho. O milho, ele é um ser produtor, ele vai produzir alimento, no caso aqui, para o rato. Então, o rato, ele está consumindo esse milho. Então, eu digo que nessa cadeia alimentar, o meu ser produtor é o milho. Eu sempre vou começar a minha cadeia alimentar com os produtores, aqueles que produzem alimento para a gente, que no caso são os vegetais. E aí, a gente tem, além desse ser produtor na cadeia alimentar, a gente tem o que a gente chama de seres consumidores, aqueles que consomem, aqueles que se alimentam. No caso aqui, a gente tem um ser consumidor, o rato, que se alimenta do milho, a cobra, que se alimenta do rato, e a coruja, que se alimenta da cobra. Então, eu tenho aqui o rato sendo o primeiro consumidor, eu tenho a cobra sendo a segunda consumidora e eu tenho a coruja sendo a terceira consumidora. Então, a gente numera esses consumidores. Eu digo que eu tenho o consumidor primário, que é aquele primeiro, o secundário, que é o segundo, o terciário e assim por diante. Olha essa imagem aqui que eu coloquei lá no começo da explicação de cadeias alimentares. Eu tenho um ser produtor. O meu ser produtor são essas plantas aqui do fundo do mar, as algas. Elas vão produzir alimento para um ser consumidor. Quem é esse ser consumidor? O primeiro consumidor primário aqui, ó, é o caramujo. O caramujo, ele serve de alimento para os lambaris. Os lambaris, eles são aqui nessa cadeia alimentar os consumidores secundários. Já a garça, ela é consumidora terciária. Então, aqui a gente tem uma cadeia alimentar, essa relação que os seres vivos têm nessa questão dos alimentos, que um serve de alimento para o outro. E aí eu te pergunto, é muito importante você saber. Aí a gente tem a conversa do Torugo e do Theo. Eles estão falando sobre esse desequilíbrio nas cadeias alimentares. O que seria esse desequilíbrio nas cadeias alimentares? A gente viu que um ser vivo, dentro da cadeia alimentar, depende do outro para sobreviver, certo? A gente viu lá que, vou voltar lá para a gente relembrar, a gente viu que as plantas, elas são as produtoras e o caramujo depende dessas plantas. Consequentemente, os peixes dependem do caramujo. E a garça depende desses peixes. Vamos imaginar que nessa cadeia alimentar que a gente está observando agora, esses peixes não existissem. Ia faltar alimento para quem? Para a garça. Faltando alimento para a garça, a gente viu que o alimento é o que nos dá energia. E aí, ela sem ter como se alimentar, ela poderia vir a morrer e entraria em extinção. A gente quase não encontraria a garça. E por outro lado, não tendo lambaris para comer o caramujo, a quantidade de caramujo na terra ia aumentar,
porque não ia ter ninguém ali para consumir esse caramujo. Então, a gente dá esse nome de desequilíbrio ambiental. Olha aí o que o Theo falou para o Torugo. Se os seres vivos dependem tantos uns dos outros, o desaparecimento de uma espécie pode afetar muitas outras, não é? Aí o Torugo respondeu: acredito que sim. Ele continuou: será que os humanos têm alguma coisa a ver com isso? E aí o Theo ficou pensativo. Essa é uma boa pergunta. Sim, os seres humanos têm a ver com isso. Esse desequilíbrio nas cadeias alimentares podem acontecer por alguma ação que o ser humano venha realizar e que não esteja correta. Quer ver um exemplo? Vamos supor que o ser humano comece a caçar em grande quantidade os jacarés para fazer bolsa de jacaré, sapato, né, do couro do jacaré. E aí, na cadeia alimentar que o jacaré está presente, ele não vai se alimentar, porque ele não vai estar mais presente, e ele também não vai servir de alimento para um outro animal. E aí vai acontecer o que a gente dá o nome de desequilíbrio. Uma espécie pode ficar em extinção e outra espécie pode ficar em grande quantidade. Além da caça, né, o desmatamento também auxilia muito nesse desequilíbrio das cadeias alimentares. E o ser humano, ele é o que mais age para poder acontecer isso, infelizmente. Mas nessa cadeia alimentar, a gente também pode nomear quando tem uma relação muito maior, uma rede muito maior de seres vivos se alimentando, a gente diz que é o nome de teia alimentar. Por que teia alimentar? O animal, né, o ser não se alimenta apenas de uma espécie, né, de planta ou de animal. Cada animal pode ser predador e ele também pode ser presa de outros animais. Como assim? Um predador é aquele que mata o outro para se alimentar. A presa é aquela que é caçada. Então, na teia alimentar, a gente tem um animal que pode ser predador e pode ser presa. Vamos ver um exemplo? Aí tem a aranha. A aranha, ela se alimenta de vários insetos. Às vezes até de animais um pouco maiores, que é o caso da lagartixa, de peixes e filhotes de pássaros. Ao mesmo tempo que essa aranha, né, se alimenta de pássaros, ela também serve de alimento para várias espécies de pássaros. Então ela ali, além de ser uma predadora, que ela mata outro animal para se alimentar, ela também é uma presa, porque ela é caçada e morta para o outro ser vivo poder servir, para ela servir de alimento. Olha aqui um exemplo. A gente tem aqui o exemplo de uma teia alimentar. Perceba a diferença. A teia alimentar ela é maior do que a cadeia alimentar. Ela tem uma relação maior entre os seres vivos que estão presentes. Eu disse para você lá no começo, quando a gente começa uma cadeia alimentar, a gente começa pelo ser produtor, aquele que produz o alimento. Na teia alimentar é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem esse vegetal, a gente tem as plantas. Essas plantas aqui, segue a setinha verde. Olha como que essa planta, ela serve para vários animais. Então, ela serve tanto para minhoca, quanto para mosca, para o boi, para o ser humano, para o porco e para os peixes. Ela aqui é um ser produtor. E aí agora eu tenho os seres consumidores. Quem consome essa planta aqui no caso? A minhoca. A minhoca, ela serve de alimento para a galinha. A galinha aqui, ela é uma predadora, porque ela comeu a minhoca, mas ela também é uma presa, porque ela serve de alimento para o ser humano. Aqui eu tenho a mosca, que come a planta. O boi come a planta e o boi que serve de alimento para o jacaré. Eu tenho o ser humano que se alimenta também da planta. O porco que se alimenta da planta. Os peixes que se alimentam da planta e servem de alimento para o jacaré. Perceba também que todos esses seres aqui,
A gente diz que eles são seres decompositores. Camila, o que são os seres decompositores? Lá no módulo 6 da sua apostila, bem mais para frente, você vai entender um pouquinho melhor. Mas você precisa entender que esses seres decompositores são os fungos, as bactérias que ficam no resto, né, dos alimentos. Se você pegar uma banana, colocar dentro de um saco plástico, fechar, não deixar entrar ar nenhum, você vai observar ao longo do dia que a banana vai começar a ter uma característica que ela vai se decompor, é como se ela estivesse se desfazendo, e ali tem fungos, tem bactérias, que são esses seres decompositores, que se alimentam dos restos. E aí vem, ó, fungos e bactérias são consumidores que participam do processo de decomposição de matéria orgânica, quando essa matéria ela vai se desfazendo. Por isso são chamados de decompositores. No capítulo 6, você vai entender um pouquinho melhor. E para terminar a nossa aula, eu trouxe uma dica muito legal para vocês. Você provavelmente já deve ter assistido o Rei Leão. Caso não, vale muito a pena você assistir. Se você não assistiu ainda, tenta. Se você já assistiu, ótimo. Mas assista de novo agora para você ter um outro olhar em toda a história do Rei Leão quando se trata da alimentação. Observem a alimentação. Vejam se eles não têm ali na África, né, na savana africana, as cadeias alimentares. E o Rei Leão, o filme também, nos dá uma grande lição. É o Hakuna Matata, né? Hakuna Matata é lindo de ver, né? Os seus problemas você tem que esquecer. Então vamos viver sem preocupações. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até lá, tchau!